Bom, gente, boa noite. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas. E é a nossa 10ª aula. Relembrando aí que a gente já começou, né, a falar desse caminhar aí, separando o tarô em quaternários, quartetos, né? Então, esses quartetos, a gente está discutindo ele em conjunto, porque eles conversam entre eles, assim. Vocês vão ver que muitas vezes, no próprio jogos que eu tiro do I Ching, alguns trechos do Jung, essas cartas, elas estão meio que ali, todas, falando de todas ali, ao mesmo tempo. Não tem muito uma nítida separação entre uma coisa e outra, né? Em alguns momentos você tem, mas em outros parece que elas se interpenetram, tá? Então, hoje, aula passada a gente falou de 4 cartas aí muito importantes, porque representava essa regressão da libido, né? Essa voltar para dentro. Então, a gente vinha ali naquele desenvolvimento do ego, em que tudo era muito mais para fora, construir a nossa vida, a nossa carreira. Isso, a libido estava muito nesse lugar. E aí, de repente, né, algum dado momento da vida, isso muda. E a gente vai começar a direcionar mais para esses aspectos do inconsciente, a ter que lidar com essas chamadas, né? Com essas necessidades do inconsciente. Então, essas 4 cartas que a gente viu na aula passada, que foram a roda, a força, pendurado e a morte, né? Então, a morte faz o processo e, né, a gente tem que nascer para um outro lugar, né? Então, é como se aquele ser que está ali só dedicado ao mundo consciente, tem que entrar no submundo, né? No reino de Hades. Então, agora nós vamos entrar no reino de Hades, né? Então, essas 4 cartas que vêm agora, a temperança, o diabo, a torre e a estrela. Então, esse quarteto aí, a gente já percebe que eles têm, assim, eles são figuras, né? Mesmo aqui, apesar de ter algumas figuras humanas caindo aqui na torre, né? Mas elas são secundárias, né? E a própria estrela é uma figura meio ninfa, né? Não é, ela tem um ar angelical, né? Apesar de não ter as asas da temperança. Então, aqui nós já mergulhamos no sagrado, né? Então, esse mergulho, ele vai se iniciar com a temperança e vai se encerrar com a estrela, né? E aqui é muito interessante que quando a gente fala da temperança, né, que é uma das virtudes, né, das 4 virtudes que estão, algumas muito explícitas no tarô, né, a gente tem a própria força, a temperança, a justiça, né? A prudência, que ela não está implícita no tarô, não está explícita, né? Mas ela pode ali ter representado, por exemplo, pelo eremita, pela própria sacerdotisa, né? Você tem áreas de prudência ali. Então, a temperança, ela é representada aqui no tarô de Marcélia, né? Por esse anjo que fica vertendo água de um vaso para o outro, né? Então, ali é a ideia do temperar mesmo, né? O tempero, achar a temperatura correta, a mistura correta, o ponto ideal. A gente poderia, na alquimia, até fazer uma relação com o banho-maria, né? Aquecer em baixas temperaturas para que as reações vão acontecendo aos poucos. Então, a temperança, ela traz essa conotação, né? E muitas vezes o meu professor de tarô mesmo, né, o Ney Naif, ele fala que a temperança está no caminho da dor, lembra que eu falei dos caminhos do Ney? A temperança se encontra no caminho da dor. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas esse anjo tão angelical, tão calmo, no caminho da dor, e ele fala assim, a dor da temperança é a dor do tempo, porque precisa de tempo para essas coisas acontecerem, não é o nosso tempo, né?
Então, não é o tempo que a gente acha que deveria ser, né? Às vezes a gente tem pressa para que as coisas aconteçam, e a temperança às vezes fica ali, olha, achando o ponto ideal, cozinhando em banho-maria. Por isso que eu falei aula passada que, para mim, a Ariana é difícil lidar com a temperança, né? Porque a gente já quer resolver as coisas e lidar com essa carta, às vezes, é um desafio. Então, aqui, a gente tem que entender que esse movimento para dentro, ele vai precisar desse tempo, né? Lidar com o inconsciente precisa desse tempero, porque senão as coisas podem ser muito prejudiciais, né? Eles podem nos tomar de uma forma não muito bacana. Então, achar esse tempero ideal, sabe? De aos poucos as coisas irem conversando e trazendo esse ponto ideal dessa mistura, de como isso vai achando o seu momento, essa temperança ela é importante, né? E aí, resumidamente, nós vamos falar de cada um dessas cartas, né? Mas aí você tem o diabo, que muitas vezes em vários livros que a gente tem de tarô, tem muito essa ideia de lidar com as sombras, né? E aqui eu vou até continuar com essa ideia de lidar com a sombra, mas de uma forma muito mais geral, né? Porque o Jung fala que no início a sombra é todo inconsciente. Não vamos separar aquelas coisas assim, a sombra, ânima, ânimos, né? Não colocar esse inconsciente todo com essa questão da sombra, né? Então você tem um primeiro aspecto, que são esses aspectos que o ego não considerou, né? Que ele não quis incorporar, vamos dizer assim. Então, ele vai deixando isso no inconsciente, né? Aspectos que não combinam com a sua exigência de vida, né? Que ele assumiu, essa persona que ele assume. Então, você tem um outro lado que é deixado no inconsciente, né? Então, esse aspecto da sombra é muito nesse lugar. A torre, né? Que é um momento de crise mesmo, que a gente tem que lidar mais profundamente com essa desestruturação que a torre traz. Nós vamos falar melhor disso daqui a pouco. E, por fim, a estrela, né? Que é quando a gente realmente entrega, né? Então, nós vamos desse lugar, desse tempero, desse cozinhar em banho-maria, até a estrela, né? Então, a gente percebe aqui dois movimentos, né? A temperança, ela está ali retendo a água, misturando. Na alquimia, às vezes, eles falam misturar água e vinho, né? Como se a gente estivesse misturando esses opostos. Ali, os jarros estão esses opostos. E no final, a gente verte isso ali no lago, né? Então, a gente deixa fluir, acredita na vida, entrega. Então, é isso que a gente está trazendo nesse caminho que eu chamei de quaternário da purificação, justamente por causa da água, né? Que a água tem essa simbologia, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? O Jung, ele no 8.1, ele fala, assim sendo, uma atitude totalmente voltada para o mundo interno tornar-se-á indispensável, e isso pelo tempo necessário até atingir o ajustamento. Assim que esse for alcançado, a progressão poderá retornar, né? Lembra que a gente estava falando lá atrás da regressão da libido que acontece, né? E essa regressão vai fazer com que se ative conteúdos inconscientes, né? Que essa energia vai ser colocada nesse inconsciente, né? E aí você vai ter esses conteúdos muito mais fortes para aparecer aí na consciência, tá? Vai nos afetar. Eu peguei aqui. Opa, peraí que eu tirei o. Voltar. Uma figura, né, que o Jung ele coloca aí no 16.2, falando do banho alquímico, sabe? Desse banho da rainha e do rei, né? Então, ligando essa questão da água com Mercúrio. Então, ele coloca aqui, ó, a tal substância psíquica misteriosa que hoje é designada pelo nome de psique inconsciente. A fonte que jorra do inconsciente atingiu o rei e a rainha. Ou melhor, eles desceram nela como num banho.
é um tema que a alquimia representa em numerosas variações. Interpretado, por um lado, como banho inofensivo, mas, por outro, também como invasão perigosa do mar, o espírito cetônico mercuriano, em forma de água, começa a pegar o casal real por baixo, da mesma maneira que antes vinha de cima, em forma de pomba. O contato das mãos esquerdas da segunda gravura foi suficiente, pelo visto, para despertar o espírito das profundezas, fazendo jorrar sua água. Então, aqui é a figura que tem, que o Jung coloca também lá, da alquimia. A imersão no mar é o mesmo que dissolver, no sentido físico da palavra. E em Dornels também resolver um problema. É uma volta ao obscuro estado originário, ao líquido amniótico do útero grávido. Frequentemente, os alquimistas dizem que a sua pedra se forma como uma criança no ventre materno. Chama o vaso hermético de úteros, e o seu conteúdo de feto. E da água também dizem o mesmo que da lápis. Essa água fética possui dentro de si tudo o que necessita. É um ser que se basta a si mesmo, como Ouroboros, que devora sua própria cauda, e também é conhecido como aquele que se engendra, se mata e se devora a si mesmo. Então, aqui tem a ideia da água benta, né? Eu não vou ler tudo aqui, não, mas é um texto que é interessante depois vocês darem uma olhada nele. Então, aqui, essa ideia da água, né, desse mercúrio, desse poder transformador, e se a gente pegar aqui a primeira carta, né, que é a temperança, então esses vasos aí, que seria esse útero, né, então é como se tivesse alguma coisa sendo gestada, né, e a gestação precisa de tempo. Se a gente pegar aqui no Waite Smith, a temperança, ela tem a ideia de um longo caminho onde se tem a luz, né, um pé na terra, outro na água, então tudo levando aquela ideia de calma, né? Vamos ter calma, que as coisas precisam de um tempo para acontecer da forma correta. No Crowley, né? Ele nem chama de temperança, ele chama de arte. E aí você tem um alquimista aqui mesmo, né? Fazendo essas misturas aí, e é uma arte a gente fazer esse encontro entre esses conteúdos conscientes e inconscientes, né? Se a gente pegar aqui no tarô mitológico, então a gente vai, deixa eu ler aqui a temperança para vocês, que é linda, eu acho linda essa carta, né? Então você tem aqui, ó. E agora encontramos Íris, a deusa do arco-íris e mensageira de Hera, rainha das deusas. Íris representa o lado feminino de Hermes, emissário de Zeus, que era adorada tanto pelos deuses como pelos mortais, por sua natureza de bondade e amor. Sempre que Hera ou Zeus desejavam transmitir seus desejos aos homens, Íris descia à terra, onde tomava forma humana, ou então se fazia enxergar ao natural como uma linda mulher alada. Olha a temperança aí de novo. Às vezes, cortava os ares com a mesma rapidez do vento oeste, Zéfiro, seu consorte. Outras vezes, descia suavemente pelo arco-íris que ligava o céu à terra. Podia caminhar pelas águas com igual facilidade, e até mesmo o mundo das trevas abria suas portas para ela, quando, a pedido de Zeus, deveria reabastecer sua taça de ouro com as águas do rio Estige, com as quais os mortais se benziam contra as profecias malignas. Sempre que os deuses voltavam ao Olimpo de suas viagens, Íris os recepcionava com néctar e ambrosia. Ela não se limitava a entregar as mensagens de Hera, como também era sua agente no cumprimento de suas vinganças, embora sua tarefa principal fosse o consolo e a pacificação. Era ela quem preparava o banho de Hera, quem lhe prestava serviços dia e noite, estando sempre à sua disposição. Existe uma outra versão da mitologia que afirma ter sido Íris e não Afrodite quem deu à luz a Eros, o deus do amor. Então, aqui, a gente tem muita ideia do equilíbrio, né? A temperança traz muito essa coisa de que, olha, a gente precisa achar um equilíbrio para as coisas acontecerem. E me dá, assim, sempre me vem coisas, por exemplo, esse anjo, né? É como se a gente estivesse sob uma proteção.
né? Essa mistura que vai acontecendo aos poucos, em que se vai achando um tempo, isso é como se fosse a proteção divina. Para até que a carta seguinte, que é lá o diabo, né, não nos possua. Então, a temperança, ela dá essa mistura, esse tom ideal para que as reações aconteçam sem que a gente seja totalmente tomado por elas, né? Então, a temperança traz muito essa conotação de que algo precisa ser trabalhado com equilibrado, né? Então, ela tem isso, tem um tempo, tem uma arte, tem um monte de coisa envolvida aí na dona temperança, que às vezes para os arianos é difícil de lidar, né? Aqui no tarô alquímico, né? Eu acho lindo, essa é baseado numa figura dos livros alquímicos, né? Em que você tem bem isso aqui, ó. A água precipitando, vapor, e entre esses dois vasos você tem esse movimento, que em cima desse excremento aqui, essa montanha, né? Que seria o próprio putrefácio da carta anterior, da morte, né? Vem brotando ali a própria vida. Então, é o tempo para que esse essa mistura, né, que essas reações aconteçam e algo possa ser produzido de uma forma bem bacana aí, né? Então sempre tem um sol ali, tem também de novo aqui a ideia de um longo caminho, né? Bom, é, e aqui parece até, não sei se seria isso mesmo, agora eu olhei aqui, pareceu até que isso aqui é um mar, né? Parece que tem um caminho entre as águas, não sei, me deu essa impressão, não tenho certeza, mas olhando aqui agora me deu essa impressão. Quando a gente está jogando tarô, né? Porque a gente tem que pensar que, às vezes, na tiragem, assim, a gente tem que ter uma ideia do que a gente vai falar com essa carta, né? Com essa temperança. Então, geralmente, quando é uma tiragem de algo material, assim, se vai acontecer algo, se como é que está aquilo para a realização, a temperança ela fala desse lugar aí, né, de lentidão, não nega, né, que as coisas possam acontecer, mas ela fala, olha, vai precisar de um tempo, de conciliar coisas, da gente negociar para as coisas, né, entrarem num acordo melhor, pode ter uma burocracia. No plano mental, ela é uma carta de muito equilíbrio, né? Justamente porque ela pensa, né? Ela deixa as coisas acontecerem no tempo certo. Então, tem um planejamento bom, equilibrado, muita reflexão. O que pode, no seu outro extremo, levar a pessoa a ficar ali eternamente, né? Não fazer movimentos. Então, a temperança, assim como o pendurado, né? Também tem isso de muitas vezes, quando ela está no extremo da carta, você, um excesso, né? Quando ela está em excesso, ela tem essa conotação de não sair do lugar, nada acontece, né? E aí a pessoa fica ali, né? Em vez de tá dando tempo para a reação acontecer, na verdade está evitando que as reações aconteçam. No plano sentimental, é uma carta bacana, assim, em termos de ela tem a afetividade, mas ela também pode dar essa conotação de tédio, sabe? Quando as coisas vão se arrastando há muito tempo, que nada acontece. Então, dependendo da leitura, pode ter essa leitura de tédio no sentimental. No plano espiritual, né, ela tem uma ideia de proteção, pela própria ideia do anjo ali, né? Uma intuição forte e que vem de uma forma protegida, né? Peraí, gente. Caiu um negócio na minha boca aqui. Já tirei. Bom, então é isso, né? A temperança, ela traz isso. Se a gente for pegar no I Ching, tem vários, assim. Essa foi uma carta que eu fiquei com vários, não só esses que eu coloquei aqui, não. Eu coloquei dois, mas ainda tinha outros que eu poderia conversar com a temperança. Então, eu peguei aqui o 15, que é a modéstia. Então, você tem aqui, seja como a montanha que não se incomoda de virar planície, se for preciso. A montanha se desgasta para se transformar em planície. Essa é a imagem da modéstia, um estágio de evolução. O hexagrama aconselha a nos livrar da ostentação, os cumes da montanha, e a desenvolver nosso caráter, preenchendo as falhas profundas. Recebê-lo significa que precisamos refletir mais sobre a modéstia. Na prática, ser uma pessoa modesta equivale a se deixar levar pelo poder superior,
sem oferecer resistência, né? Então, deixar que as coisas aconteçam. A resistência nem sempre é óbvia. Ela pode assumir formas sutis, como, por exemplo, quando o ego elabora planos e esquemas para abordar os problemas. A modéstia significa que, enquanto estivermos atentos a nossos valores e princípios, estamos receptivos à nossa voz interior, às oportunidades para que façamos a coisa certa. Geralmente, elas surgem em momentos surpreendentes. É modéstia também não avançar demais para acelerar o progresso. O I Ching diz que não devemos tentar obter mais do que a situação permite. Modéstia tem a ver com nos permitirmos a dependência do cosmos e pedir a ajuda do sábio quando necessário. A modéstia se baseia na simplicidade e sinceridade. As presunções arrogantes nos afastam do sábio, das outras pessoas e da possibilidade do inesperado. Ser modesto é manter a mente aberta e reconhecer que o caminho cheio de curvas do Criador trabalha em benefício de todos, enquanto que a encruzilhada, criada por nosso egoísmo, serve apenas aos nossos interesses pessoais, muitas vezes em detrimento das outras pessoas. A modéstia faz bom uso do silêncio e da reserva. Não devemos nos precipitar em oferecer ajuda, porque nossa interferência pode estar sendo exagerada e roubando o espaço dos outros para o aprendizado. Então, isso aqui conversa bastante com a temperança, mas eu também achei o 20, a contemplação, também muito, né? Principalmente quando a gente pega aqui, ó, contemplação. As mãos foram lavadas, mas a oferenda ainda não foi feita. A sinceridade inspira respeito. O oráculo revela que o primeiro passo foi dado, que há disposição para seguir numa certa direção, mas que o principal ainda não foi cumprido. E nos convida a compreender a importância dos intervalos, os períodos de transição que se apresentam entre as diferentes etapas na realização de um serviço, seja ele sagrado ou humano. É em momentos como esse que a contemplação pode nos revelar o sentido de todos os fenômenos do universo, em seus diferentes níveis de manifestação. Então, aqui, né, fala muito dessa ideia de serenidade, de equilíbrio, que é a tônica mesmo da temperança. E a gente, muitas vezes, no processo terapêutico, a gente percebe isso, né? Como que os processos, às vezes, dependem de tempo, de achar o tempero correto, que não é o tempo da gente. É algo que está além de nós, na figura do anjo também traz essa questão aí, como se tivesse um tempo divino, né? As coisas estão suspensas, parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Então, isso exige da gente paciência, né? E às vezes a grande dificuldade nossa é a paciência, né? Vamos pegar aqui, antes do nosso diabão aqui, vamos pegar o Jodô, né? Os caminhos do tarô, que eu sempre leio para vocês aí, e ver, né? E se a temperança falasse? Estou com você permanentemente. Não passa um segundo em que eu não esteja com você, pois minha essência verdadeira é ser guardião. Você não imagina o número de perigos e doenças de que eu salvo. Estou aqui a vigiá-lo. Quando você sonha, vela o seu sonho. Afasta os pesadelos. Amo você infinitamente. Confia em mim, porque quando você deixa de crer na minha benevolência, vou me tornando cada vez menor e invisível. Perco uma parte do meu poder, mas quando você volta a me ver, ajo cada vez melhor, dentro de você e no mundo exterior. Sou o equilíbrio e a prosperidade. Sou a voz interior que exclama, atenção, e que faz você evitar o erro fatal, o acidente, o gesto irreversível. Por você vivo em estado de alerta constante. Sou a benevolência do universo. Comunico com a natureza e todas as entidades que governam o mundo para que sejam favoráveis a você. Intercepto os perigos, oriento as trocas. Estou presente ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, nos 4 cantos do mundo, para que você viva em plena confiança. Abandone suas defesas. Quando precisar de alguma coisa, peça para mim em voz alta. Meu anjo da guarda, ajude-me. Interceda por mim. Ou me diga, meu protetor, ajude-me a conservar a calma nessas circunstâncias difíceis. Confio em você. Mesmo que você não acredite em mim,
Imite essa crença e pouco a pouco começarei a aparecer. O tempo é meu aliado, pois ele lhe traz cada vez mais sabedoria. Estou com você desde o nascimento até o momento que chamam de morte, o que é um outro nascimento. Então, a temperança aqui no Jodorowsky, né, ele está colocando bem a ideia do anjo da guarda, né? Então, muitas vezes, a temperança é uma carta bem desafiadora e, às vezes, ela nos surpreende. Eu mesmo teve uma vez que eu estava atendendo uma pessoa, essa pessoa, ela já jogava tarô comigo, já tinha um tempo, já. E um dia ela me pediu para que eu atendesse ela no horário, porque ela precisava com urgência, que ela não estava bem, não sei o que. Eu achei estranho, mas eu falei, tá, vou atender. Um domingo, ela veio aqui em casa e ela estava totalmente transtornada, sabe, assim, fora de si mesmo, muito angustiada. E eu que já conheci ela de outras vezes, percebi que ela estava totalmente fora da caixinha, né? Assim, tomada mesmo, muito afetada. E aí eu falei assim, eu não vou jogar tarô para essa pessoa, ela queria jogar tarô. Eu falei, não posso jogar tarô para essa pessoa, porque ela não tem condição de escutar nada. Ela estava de um jeito assim que eu falei, eu tenho que ficar aqui conversando com ela, vou deixar ela falar. E ela foi falando, eu estava com o tarô na mão, e ela foi falando, desabafando e tal, tanto que ela nem preocupou com o tarô, você vê o negócio. E aí ela ia falando, 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 foi falando, foi falando, foi falando. E ela não parava de falar, ela não parava, eu não conseguia interferir, sabe? Não conseguia. E ela cada vez, eu falei, meu Deus. E eu pensando comigo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não tem como jogar tarô para essa mulher, eu tenho que achar um jeito de. O que é que eu faço? E eu estava com o tarô na mão, né? E eu falei, eu vou jogar, não vou jogar para ela, eu vou jogar para mim. Eu vou, aí eu perguntei pro tarô, né? Eu peguei e falei pro tarô, bom, o que que eu faço? O que que eu vou fazer com essa mulher? E aí me saiu a carta de temperança. Ela não estava vendo, eu estava jogando, quer dizer, ela estava ali, estava prestando atenção, mas eu estava ali jogando para mim. E ela falando, 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 e chorou, e fez, ficou muito, ela estava muito desequilibrada, assim, nesse lugar. E aí saiu a carta da temperança, e eu fiquei assim, temperança? Eu comecei a falar, tarô, eu comecei a criar um diálogo com o tarô, né? Eu falei, tarô, pelo amor de Deus, eu tô calma, eu não preciso ter calma, né? Preciso ter calma para lidar com essa. Eu tô calma, eu quero saber o que fazer. Na hora que eu falei isso, eu pensei assim, calma, Débora, você que está sendo boba. Peraí. Você não perguntou para o tarô como você deve se comportar, você perguntou o que fazer. Então, essa carta da temperança, o que, que seria fazer? O que, que ela poderia estar te falando, a temperança? O que, que você precisa fazer? Né? Pensa aí, olha para a temperança e pensa o que seria fazer a temperança. Eu falei, pô, eu preciso fazer algo para acalmá-la, para que ela deixe as coisas em banho-maria, né? Para que ela diminua a temperatura e ela consiga achar um centro, né? Eu comecei, tudo isso veio para mim na carta da temperança. Eu falei, bom, e eu faço o quê, né? Para fazer isso. Na hora eu falei assim, eu vou fazer um relaxamento com essa pessoa. Não é a minha, eu não tenho essa postura, eu jogo tarô, né, gente? Mas estava tão nesse lugar que eu falei assim, eu vou fazer isso. Eu falei com ela, eu falei, olha, você está muito agitada, você não está com nem condição da gente tá jogando tarô. Você deixa eu fazer um relaxamento com você, para você ver se você consegue respirar, se acalmar? Ela falou, deixo. E aí a gente sentou, eu e ela sentamos no tapete da minha sala, eu coloquei uns mantras e comecei a respirar com ela e conduzir uma meditação. Gente, eu fui totalmente intuitiva, né? Eu já fiz, claro, várias meditações, já participei de várias, né? Eu estudo Vedanta, a gente tem esse costume de meditar, de tudo, já participei de, mas eu nunca tinha feito isso em outra pessoa, assim, conduzido esse processo. Foi muito intuitivo, assim, o que eu falava. E só sei que essa mulher, ela virou uma chavinha. E aí ela se acalmou, ela ficou, ela voltou a ficar tranquila, sabe? Ela conseguiu voltar.
pro prumo dela. E aí eu sempre falo assim, nossa, a dona temperança me salvou, porque eu não sabia lidar com aquela pessoa naquele momento. E aí eu perguntei, o tarô me deu a resposta e eu cumpri. E deu super certo, né? Deu super certo. Aí ela voltou, foi para casa dela e tudo, e depois de uns dias ela me mandou uma mensagem falando, Débora, eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse ido na sua casa, se você não tivesse me recebido, se você não tivesse feito aquele relaxamento comigo. Eu acho que eu tinha cometido uma loucura. Então, é, é esse lugar. Ela estava totalmente tomada por esses conteúdos inconscientes dela, e ela precisava de achar essa temperatura amena para conseguir lidar com aquilo de uma forma menos agressiva, para ela poder ter um equilíbrio para lidar com aquilo, né? Então, precisava dessa calma, sabe? De colocar as coisas em banho-maria, diminuir essa temperatura de fogo que estava ali presente, né? Porque a outra cartinha que a gente vai trazer, que é o diabo, é uma cartinha, né? Que o fogo está ali queimando no fogo do inferno. Né? Então, está ali a mil, né? Então, essa carta do diabo, ela aparece aqui, né? Se você pega no tarô de Marcélia, você vai ter até uma hermafrodita, né? Uma figura muito cheia de representações aí, né? Com dois seres acorrentados, né? A ele. No Eight você também tem essa ideia, né? Os dois seres, um homem e uma mulher, né? Aqui também no Pan, do tarô mitológico. E no Crowley, você tem aqui, não sei se vocês percebem, ó, isso aqui é um pênis, né, ó, gente? Ó. Então, você tem aqui os testículos, né? E um pênis rompendo aí, né? E aqui uma coisa para se explodir, né? Como se fosse cada personalidade, cada coisa, cada complexo, vamos dizer assim, nosso, né? Pronto para jorrar ali e vir à tona, né? E aqui você tem um bode, que tem muito essa ligação com o diabo, aí, em vastas culturas. Você tem o Hermes, aqui, o símbolo de Hermes aqui, né? Fazendo esse movimento em contato consciente e inconsciente. Então, você tem aqui umas figuras bem interessantes. Desses desenhos do diabo, para mim, são, nossa, são maravilhosos, né? E se a gente for ver, né, você tem duas figuras acorrentadas, né? Geralmente aqui o diabo meio que tocando aqui no pano, né? Tocando a flautinha, e eles vão fazendo o que ele se propõe, né? Como se fossem escravizados mesmo, né? Então, o diabo tem essa ideia de a gente ser escravizado pelos nossos desejos, né, pelas nossas emoções mais básicas, né, mais primitivas. Mas se a gente olhar bem, né, nessas figuras todas, eles estão acorrentados, mas você percebe que é uma corrente que assim fácil de tirar. Olha, isso aqui nem está muito apertado, isso aqui poderia sair, né? Aqui um lacinho bem fraco também, não é nada muito. Então a gente tem uma ideia de que é como se a gente se deixasse escravizar, né, por livre e espontânea vontade. Então a gente se apega a esse diabo, né? A esse controle ali que está representando aqui. Então, como eu falei para vocês, tem muito essa ideia de o confronto com a sombra, né? Com o diabo. E essa sombra a gente vai entender ela de uma forma muito mais ampla, né? Como eu falava, assim, inicialmente a gente pode considerar a sombra como todo inconsciente. Tudo que a gente precisa lidar ali, né? Que são coisas que pertencem a nós, mas que a gente ainda não tem consciência dela, né? O que a gente não acha, aspectos nossos que a gente não acha bonito, vamos dizer assim, que a gente não aceita, o mal em nós, né? A gente tem muito essa ideia do confronto com o mal. E quando a gente está nesse confronto com o mal, sem ter consciência do mal em nós, a gente projeta isso externamente e o outro está sempre ali fazendo coisas horríveis, né? A culpa é sempre do outro, né? Então a gente tem que perceber esse mal que existe em nós também, para a gente poder fazer um confronto ético com esse mal. Não é simplesmente dar vazão a ele, né? Eu gostei muito desse trecho aqui, que você tem assim, ó, assim, através da história, homens e mulheres sábios, à sua própria maneira, compreenderam a antiga parábola sufi da pessoa que procura pela chave debaixo do poste. Porque é lá que a luz está, mas não é onde a chave caiu, porque ela caiu na escuridão.
Olhar para a escuridão ou viver com a consciência da sombra não é um caminho fácil, uma estrada na qual os escombros tenham sido limpos e onde as placas apontam para a frente. Em vez disso, para viver com a consciência da sombra, nós seguimos por desvios, pisamos em escombros e tentamos encontrar o caminho pelos corredores escuros e ruas sem saída. Procuramos a chave onde é difícil encontrar. O trabalho com a sombra nos pede para caminhar nessa direção. Pede para parar de colocar a culpa nos outros. Pede para assimilar a responsabilidade. Pede para se mover devagar. Pede para aprofundar a percepção. Pede para lidar com o paradoxo. Pede para abrir nossos corações. Pede para sacrificar nossos ideais de perfeição. Pede para viver o mistério. Sugerimos que você se relacione com a sombra como um mistério, e não como um problema por ser resolvido ou uma doença a ser curada. Quando o outro chega, honre aquela parte sua, como faria com um convidado. Talvez descubra que ele chega trazendo presentes. Talvez descubra que o trabalho com a sombra é, na verdade, o trabalho da alma. Então, assim, o diabo é uma carta muito, muito complicada, né? E a gente tem todo esse, por trás do diabo, um monte de coisas, um ideal cristão, né? Desse antagonista aí, né? Do bem, o grande antagonista do bem. E no Jung, no 16.2, ele traz aqui, ó, a igreja ensina a existência do demônio, o princípio do mal, representado com pés de bode, chifres e rabo, com uma imagem de um ser meio homem, meio animal, de um deus cetônico parecendo fugitivo de uma sociedade de mistérios dionisíacos, ou de um adepto ainda vivo do paganismo pecaminoso e alegre. Essa imagem é ótima. Caracteriza exatamente o aspecto grotesco e sinistro do inconsciente, ainda inacessível, que por isso mesmo permanece em seu estado primitivo, indômito e selvagem. Hoje em dia, certamente, ninguém mais ousaria afirmar que o homem europeu é um cordeiro, não possuído por diabo algum. Os terríveis documentos do nosso tempo estão aí, à vista de todo mundo. Sua monstruosidade ultrapassa tudo o que nos tempos antigos se esperava conseguir, sem, contudo, dispor dos meios necessários para tal. Se o inconsciente fosse apenas nefasto, apenas mal, como muitos gostariam que fosse, a situação seria simples e o caminho bem definido. Praticar-se-ia o bem, se evitaria o mal. Mas o que é o bem? O que é o mal? O inconsciente não é só a natureza e mal. É fonte também dos bens supremos. Não é só escuro, também é claro. Não é só animal, semi-humano e demoníaco, também é sobre-humano, de natureza espiritual e divina, no sentido antigo da palavra. Mercúrio, que personifica o inconsciente, é essencialmente duplex, de natureza dupla e paradoxal. Diabo, monstro, animal, e ao mesmo tempo remédio salutar. Filho dos filósofos, sabedoria de Deus e o dom do Espírito Santo. Este estado de coisas destrói toda a esperança de solução fácil. Todas as definições de bem e mal tornam-se discutíveis, podendo ser invalidadas, enquanto forças morais, o bem e o mal, permanecem inabaláveis, enquanto simples realidades, como as concebem o Código Penal, o decálogo ou a moral cristã tradicional, ninguém as contesta. No entanto, as colisões de deveres são coisas muito mais sutis e perigosas. Uma consciência aguçada, que sabe mais dos homens e das coisas, já não se baseia mais tranquilamente em parágrafos, conceitos e belas palavras. Inquieta o confronto com aquele resto de alma primitiva, prenhe de futuro e necessitado de evolução, e a busca de uma linha diretriz ou um ponto em que fixar-se. Tem um livro aqui que é uma coletânea de vários textos, não sei se vocês já conhecem, que é esse Ao Encontro da Sombra, né? Tem vários textos aqui, inclusive do Jung, da Von Franz, e tem uns capítulos que ele fala sobre essa questão do diabo, do demônio, que eu achei bem interessante. Ele coloca que diabos e demônios há muitos são vistos como a fonte e a personificação do mal. Freud sugere que os povos primitivos projetavam sua hostilidade sobre demônios imaginários. Considerava, além disso, bastante possível que toda a concepção dos demônios derivasse da relação
extremamente importante com os mortos, acrescentando que nada mostra de novo tão convincente a influência do luto sobre a imagem da crença nos demônios, quanto o fato de que os demônios eram sempre considerados como os espíritos dos mortos recentes. Em termos históricos, os demônios serviram como bodes expiatórios e repositórios para todos os tipos de emoções e impulsos inaceitáveis e ameaçadores, em especial aqueles que envolviam o fato inescapável da morte. Mas a visão popular e unilateral negativa dos demônios é simplista e desprovida de sofisticação psicológica. Referindo-se à noção medieval do daimônico, Jung escreve que os demônios não são outra coisa senão intrusos vindos do inconsciente, erupções espontâneas dos complexos inconscientes na continuidade do processo consciente. Os complexos são comparáveis a demônios que caprichosamente perturbam nossos pensamentos e ações. Por isso, na Antiguidade e na Idade Média, os distúrbios neuróticos agudos eram entendidos como possessões. A exploração de Jung durante toda a sua vida das poderosas forças arquetípicas do inconsciente levou a concluir que elas possuem uma energia específica que causa ou compele modos definidos de comportamento ou impulsos. Ou seja, em certas circunstâncias, elas podem ter uma força possessiva ou obsessiva. Sua concepção como demoníacas está, portanto, mais de acordo com a sua natureza. Então, quando a gente fala esse daimônico, né, o daimon, que eles consideravam ali na Grécia Antiga, né? Então, se você colocar isso versus o diabo, você tem aqui, ó, atualmente o diabo está reduzido a um conceito desvitalizado, a qual falta o tipo de autoridade de que ele um dia desfrutou. Na verdade, para muitas pessoas, Satã tornou-se um sinal, não um símbolo real, de um sistema religioso rejeitado, não científico e supersticioso. A violência é o demônico fora de controle, é a possessão demoníaca na sua forma mais crua. Nossa época é de transição, e nela são nos negados canais normais para utilizarmos o daimônio. E essas épocas tendem a ser períodos onde o demônio é expresso sob a forma mais destrutiva. Tem um monte de coisa que eu recomendo muito, se vocês quiserem aprofundar nessa questão da sombra, esse livro, né, O Encontro da Sombra, do Koenigsegg e do Jeremy Abrams, que são os organizadores, mas você tem vários textos aqui falando sobre a sombra, sobre esse confronto com o mal, né? Eu vou pegar até aqui a Sally Nichols, tem texto da Sally Nichols que fala do Jung Tarot, tem textos do próprio Jung, da Von Franz, né? Então tem muitas coisas. Esse livrinho aqui, para quem quer estudar a sombra, recomendo demais, né? E quando a gente pega, peraí, deixa eu voltar. No plano de, quando estou jogando tarô, né? Aparece o diabo. Então você tem assim, quando a gente pensa no poder material do diabo, né? O campo material, não, a gente não tem dúvida do poder desse diabo, que ele consegue as coisas. Então, no plano material, é uma carta que fala de poder, de vitória, de realização, né? As pessoas, às vezes, num jogo de tarô, assustam um pouco com a carta do diabo, mas ela tem um poder muito grande, né, de realização. No plano mental, também tem muita sagacidade, né? É ardiloso, né? Então, você tem uma mente ali bem ardilosa, talvez sem escrúpulos, mas bem ardilosa. No plano sentimental, aí você tem todas as coisas ligadas à carne, né? Ao paixão, ao prazer, à posse, né? O diabo pode indicar uma posse em relações. O diabo, ele dá aquele que ele consegue as coisas. O problema do diabo não é conseguir as coisas, é a insatisfação. Ele consegue tudo e não se satisfaz com nada. Então, geralmente, quando estou jogando tarô e aparece a carta do diabo, as pessoas às vezes estão falando assim, eu vou conseguir tal coisa, né? Isso vai dar certo. Eu sempre falo assim, olha, conseguir você pode até conseguir. O problema é se isso vai te bastar.
Então, é uma carta que sempre traz essas reflexões, sabe? De o quanto que tem uma sede aí, né? Um apego aos excessos. Então, é quando a gente tem esse apego aí, mas também em cima disso, olhar para isso e trabalhar essa energia, porque tem uma vitalidade a ser olhada, né? Que precisa trazer à tona. No plano espiritual, ele também tem um poder astral, tem um poder astral, principalmente esse negócio que o povo chama de força, de forma pensamento, né, de materializar as coisas, de pensar e conseguir o que deseja, mas também tem muita displicência, né? Não tem responsabilidade nesse plano espiritual. Então, ele às vezes consegue as coisas, mas da forma não mais correta. Quando eu peguei lá do I Ching, eu peguei também, tem algumas outras hexagramas que conversaram aí, mas eu achei esse aqui, o 36, que é o obscurecimento da luz, no que mais conversou, né? É favorável à persistência correta frente à adversidade. Trata-se de um período em que a fonte luminosa é ofuscada ou ocultada pelas circunstâncias adversas. Descreve a luz escondida, ferida, tal como ocorre quando um personagem tenebroso ocupa uma posição de poder. Então, nosso diabo aí, né? Nosso personagem tenebroso. E prejudica os homens sábios e capazes. Momentos como esses, inevitáveis na vida de cada um, colocam à prova nossa verdadeira condição. O livro ensina que o homem que cultiva sua inteligência e seu desenvolvimento interior, que demonstra suavidade e aceitação em sua conduta exterior, está em condições de fazer face a adversidades. Em primeiro lugar, é imprescindível permanecer fiel aos próprios princípios. A segunda exigência consiste na avaliação correta da dificuldade existente. Em certas circunstâncias de agressividade e exaltação, torna-se uma questão de sobrevivência ocultar a própria luz, ou seja, manter-se discreto e atuar com flexibilidade para não levantar reações desnecessárias que intensifiquem as hostilidades. Guardar a força e a lucidez para agir no momento oportuno é a grande chave desse hexagrama. Conselho: o homem nobre, ao assumir o governo, embora oculte sua luz, não pode deixar de brilhar. Interpretação: nos períodos adversos, até mesmo aqueles que se encontram em posição de autoridade devem ser cuidadosos e discretos. De nada vale atrair inimizades com críticas aos costumes impróprios da maioria, ou com medidas precipitadas. No entanto, se a própria dignidade e correção forem sustentadas, sua qualidade se expressará com naturalidade, iluminando o meio à sua volta. Não é um negócio fácil, né? Esse confronto com esses aspectos da sombra. Então, é uma carta bem complicada. Opa, peraí que eu voltei. É uma carta bem complicada. O Jung, no 11.1, na Psicologia e Religião, ele traz aqui, ó, estamos convencidos de que certas pessoas possuem todos os defeitos que não encontramos em nós mesmos, ou de que se entregam a todos os vícios que naturalmente nunca seriam os nossos. Devemos ter o máximo cuidado para não projetar despudoradamente nossa própria sombra, pois ainda hoje nos encontramos como que inundados de ilusões projetadas. Se quisermos imaginar uma pessoa bastante corajosa para se desvencilhar de todas essas projeções, devemos pensar, em primeiro lugar, um indivíduo que tenha consciência de possuir uma sombra considerável. Tal homem sobrecarregou-se de novos problemas e conflitos. Converteu-se uma séria tarefa para si mesmo, porque já não pode mais dizer que são os outros que fazem tal ou tal coisa, nem que são eles os culpados e que é preciso combatê-los. Vive na casa do autoconhecimento, da concentração interior. Seja qual for a coisa que ande mal no mundo, esse homem sabe que o mesmo acontece dentro dele. E se aprender a arranjar-se com a própria sombra, já terá feito alguma coisa pelo mundo. Terá conseguido dar respostas, pelo menos, a uma parte ínfima dos enormes problemas que se colocam no presente. Boa parte dos quais apresenta tantas dificuldades pelo fato de se acharem como que envenenados por projeções recíprocas. E como poderá ver claramente quem não se vê a si mesmo, nem as obscuridades que conscientemente impregnam todas as ações. Então, assim, é difícil, né, a gente confrontar essa sombra. Primeiro porque a gente tem a tendência a projetar isso nos outros.
eu sempre falo, né? Bateu, doeu, pega que é seu. Então, muitas vezes, aquela coisa que está te incomodando muito, muitas vezes está falando desse lugar, né? Essa aversão que a gente tem, às vezes, é a aversão à nossa própria sombra que a gente está projetando ali no outro. Então, não é sobre o outro, é sobre a gente. Então, o diabo é uma carta que nos convida a olhar para esses aspectos que são parte de nós, mas que a gente não aceita na gente, né? E a temperança que veio antes ali é porque isso precisa ser feito com o tempo, né, gente? Senão, realmente, a gente só é tomado por tudo isso e pode ter uma dissociação mesmo aí, ter um processo neurótico muito sério. É um processo muito importante que tem a ver com esse caminho do autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas estão falando de autoconhecimento nesse lugar de autoaperfeiçoamento do ego, sabe? É muito comum. As pessoas estão falando de autoconhecimento aí, estão falando, na verdade, de aspectos do ego, né? Lidar melhor com esses aspectos do ego. Isso é um autoaperfeiçoamento. Seria tipo a carta do eremita. Quando a gente fala de autoconhecimento aqui, na visão junguiana, a gente está falando desses confrontos terríveis que a gente tem que fazer com esse inconsciente, né? E isso não é bonito, né? Muitas vezes é doloroso e as pessoas ficam achando que não sei como é que é, eu não nem lembro, nem sei se é realmente uma frase do Jung, tem que confirmar isso, mas eu gosto muito dessa frase, né? Que fala que o Jung diz que a gente não se ilumina imaginando figuras de luz, mas mergulhando na escuridão. Não sei se é bem isso, mas o sentido é esse. Então, a gente precisa lidar com a escuridão, né? Com o inconsciente é que se dá esse autoconhecimento real, que vai realmente nos possibilitar confrontar as coisas e integrar esses aspectos que a gente ainda não tem consciência, né? E isso faz essa ampliação da nossa personalidade mesmo, nesse caminho da individuação. Bom, deixa eu pegar aqui. Eu eu acho que eu mandei para vocês, do Heráclito, que é maravilhoso, então, ele fala aqui sobre a sombra, né? Então, eu recomendo a vocês também pegarem isso aqui, ler o trechinho que ele fala sobre a sombra, para entenderem melhor essa questão do diabo, né? Então, leiam aí a persona e a sombra, que é bem interessante, né? E ajuda a gente a expandir um pouco esse conteúdo. E eu amo, né, Dona Von Franz, A Sombra e o Mal nos Contos de Fada. Ela coloca aqui no comecinho, né, quando ela está falando da sombra, ela coloca que, geralmente, na psicologia junguiana, definindo sombra como a personificação de certos aspectos inconscientes da personalidade que poderiam ser acrescentados ao complexo do ego, mas que, por várias razões, não são. Poderíamos, portanto, dizer que a sombra é a parte obscura, a parte não vivida e reprimida da estrutura do ego. Mas isso é só parcialmente verdadeiro. Jung criticava seus alunos quando estes se apegavam aos seus conceitos de maneira literal, fazendo deles um sistema, e quando citavam sem saber exatamente do que falavam. Numa discussão, acabou por dizer: isso não tem sentido. A sombra é simplesmente todo o inconsciente. Se vocês tentarem explicar alguns processos não aparentes e inconscientes a alguém que não conhece nada de psicologia e inicia uma análise, isso é a sombra. Assim, numa primeira etapa de abordagem do inconsciente, a sombra é simplesmente um nome mitológico, aquilo que me diz respeito, mas que não posso conhecer diretamente. Somente quando começamos a penetrar a esfera da sombra da personalidade, investigando seus diferentes aspectos, é que surge nos sonhos, depois de um certo tempo, uma personificação do inconsciente, do mesmo sexo que o sonhador. Mas depois o paciente descobrirá que ainda existem nessa área desconhecida um outro tipo de reação, chamado ânima ou ânimos, representando sentimentos, estados de espírito, ideias, etc. Muitas pessoas permanecem no impasse quando o problema não é apenas a questão de teoria, mas de prática. Integrar ânimo ou ânimos é uma obra de arte, e ninguém pode se vangloriar de tê-lo conseguido.
né? Então, assim, não é à toa que o Crowley chama a temperança ali de arte, né? Porque é esse alquimista que vai fazer essa mistura aí. Sempre escolhendo uma qualidade, preferindo uma determinada atividade em detrimento de outra, por meio da educação e dos hábitos, essas acabam se tornando uma segunda natureza. As outras qualidades continuam a existir, só que debaixo do pano. A sombra se constrói a partir dessas qualidades reprimidas, não aceitas ou não admitidas, porque incompatíveis com as que foram escolhidas. Então, isso aqui, né, é um fato, né, que a gente tem que lidar, né? Então, no começo, a gente lida com esses aspectos, depois já entra a questão da ânima e do ânimos, e recomendo também, quem puder aí, tiver interesse nesse tema, Von Franz. Titia Von Franz, né? A Sombra e o Mal dos Contos de Fadas, sempre nos salvando, porque às vezes os textos do Jung são muito complexos, né? Então a Von Franz vem já com todo o amor ali, com o Eros, já digerindo isso de uma forma mais fácil, vamos dizer assim, para a gente, né? Mais digerível. Vou pegar aqui o Jodorowsky, né? Quando ele fala, e se o diabo falasse? Sou Lúcifer, portador da luz. Meu dom magnífico, a humanidade, é a ausência absoluta de moral. Nada me limita. Transgrido todas as leis, queimo as constituições e os livros sagrados. Nenhuma religião pode me conter. Dentre todas as teorias, faço explodir todos os dogmas. No fundo do poço, ninguém mora em lugar mais profundo que eu. Sou a origem de todos os abismos. Sou aquele que dá vida às grutas escuras. Sou a viscosidade de tudo aquilo que em vão tenta ser formado. A suprema força do magma, a carniça mãe de cada flor, a corrupção dos espíritos vaidosos. Sou a consciência assassina do efêmero perpétuo. Sou eu encerrado no subterrâneo do mundo, quem faz tremer a catedral estúpida da fé. Sou eu quem, ajoelhado, morde e faz sangrar os pés do crucificados. Finco a ereção do meu pensamento no sonho mórbido dos hierofantes, para cuspir em seu simulacro de plenitude o esperma frio do meu desprezo. Não há paz comigo, não há doce lá estabelecido. No entanto, no mais profundo do profundo da caverna humana, acendo a tocha que organiza as trevas. Por uma escada de obsidiana, chego aos pés do Criador, para lhe dar em oferenda o poder da transformação. E fico aqui tentando unir todos os segundos uns aos outros, deter o fluxo do tempo. Isso é um inferno, o amor total pela obra divina que se esvai. Ele é o artista invisível, impensável, impalpável, intocável. Eu sou o outro artista, fixo, invariável, obscuro, opaco, denso. Tocha que arde eternamente como um fogo imóvel. Sou quem quer engolir essa eternidade, essa glória imponderável, cravá-la no centro de meu ventre e pari-la como um pântano que se esgarça para ejetar o talo em cuja ponta se abrirá o lótus onde brilha o diamante. Assim eu, dilacerando minhas tripas, quero ser a Virgem Suprema que parirá Deus e mobilizará em uma cruz para que fique eternamente aqui, comigo, sempre, sem mudança, permanente e permanência. Então é o Jodô aí, né? Dando voz ao diabo. E aí a gente vai para a Dona Torre, né? São cartas bem. Toda vez que está jogando tarô, quando as pessoas tiram lá Diabo e Torre, a galera já fica tensa, né? Então aqui nós temos, tanto no tarô de Marcélia, como no tarô de Waite, no Crowley mesmo com essas formas, né, mais modernas, aí, pós-modernas, meio surrealistas, né? Também tem a ideia da torre sendo destruída, né? Pessoas caindo dessa torre, né? Então, a ideia aqui em Marcélia, você tem um raio que parece mais uma pluma, né? Que atinge essa torre, derruba, e você vê que o topo dessa torre é em forma de coroa, que fica bem mais clara aqui no Waite, né? Então, a torre é esse imponderável, né? Esse momento aí em que a gente é atingido em cheio
e abala todas as nossas estruturas, né? Se a gente pegar aqui no mitológico, vou ler para vocês aqui a torre no mitológico. Nesse momento, nos deparamos com o famoso labirinto de Minos, destruído por um terremoto quando o irado Poseidon surgiu das águas para deitar abaixo o reino. Segundo a mitologia grega, Minos era o poderoso e abastado rei de Creta. Recebeu seus poderes de Poseidon, deus dos terremotos e das profundezas do oceano, que concordou em torná-lo soberano das marés se o rei se propusesse a oferecer em sacrifício um belíssimo touro branco. Como Minos não desejasse desfazer-se do majestoso animal, escondeu-o em seu rebanho, substituindo por outro touro inferior, ultrajado pela arrogância do rei, pelo desrespeito ao pacto firmado anteriormente entre eles. Poseidon solicitou a ajuda de Afrodite, a deusa do amor, que fez com que Passifé, esposa de Minos, fosse consumida por uma enorme paixão pelo touro branco. Para concretizar seus desejos com relação ao touro, a rainha solicitou ao artesão do palácio, Dédalo, que lhe fabricasse uma vaca de madeira. Em seguida, adentrou o animal de madeira. O touro então penetrou Passifé e dessa união, entre a rainha e o animal, nasceu o Minotauro, a vergonha de Minos. A criatura, corpo de homem e cabeça de boi, se alimentava apenas de carne humana. Horrorizado e cheio de vergonha com o nascimento do monstro, Minos ordenou que Dédalo construísse um imenso palácio de pedras, o labirinto, tão cheio de corredores que se entrecruzavam e de aposentos dispostos de tal maneira que quem nele entrasse não conseguiria sair. Entretanto, o reino não poderia permanecer para sempre naquela estagnação, ocultando em seu seio segredo tão vergonhoso. Com a intercessão de Ariadne, filha de Minos, Teseu, o herói filho de Poseidon, veio em seu auxílio para matar o Minotauro. Naquele mesmo instante, o deus dos mares surgiu das profundezas do oceano, enfurecido, e destruiu o labirinto com um terremoto, deixando sob os escombros os corpos do rei Minos e do Minotauro, ao mesmo tempo em que todos os escravos do reino eram postos em liberdade. Teseu foi proclamado rei de Creta, inaugurou-se uma nova era de paz e prosperidade. O labirinto jamais foi reconstruído. Então, a torre, ela traz essa ideia de que tem uma estrutura rígida que precisa ser destruída. E geralmente vem algum fator externo, né? Esse raio representa isso, algo que foge ao nosso controle. E a gente pode ver nessa historinha nossa, nessa visão psicológica, essa torre como ego, como a rigidez que a gente constrói, né? Então, quanto mais rígido for essa nossa visão de nós mesmos, e quanto mais o ego se colocar nessa posição de não aceitar o que está sendo colocado, né, que foi nas cartas anteriores, de confronto de sombra, de tudo, quanto mais essa rigidez se dá, é preciso que o ego se destrua. Destruir muito entre aspas, né, gente? Aí na forma figurativa. Porque a gente sabe que o ego é necessário. O ego é um complexo que faz a nossa adaptação no meio, né? Se a gente não tiver o ego, não tem como sobreviver no mundo. A gente vai estar louco. Então, não é destruir o ego, é colocar o ego no seu lugar. Eu falo que ele humildemente assumir que ele é só uma parte, ele não é o todo. Então, aqui a coroa, ele vai perder a sua coroa, né? Ele vai perder esse ponto de dominação. Se a gente for olhar em termos das funções, é meio que derrubar a função dominante e ser invadida por umas funções inferiores, e a gente começar a lidar com elas. Então, aqui tem essa ideia da rigidez mesmo, de estruturas, né, que precisam ser quebradas. Então, no plano material, a torre traz bem essa ideia aí mesmo, de ruptura, de prejuízo, dificuldade. Por isso que as pessoas têm muito medo da torre, né? Quando cai torre em jogo de tabuleiro, as pessoas já ficam, ai meu Deus, lá vem a torre, né? Porque ela realmente traz uma ruptura, né? E muitas vezes na vida,
São esses momentos de crise externa, que alguma coisa acontece, uma perda de um emprego, uma doença, é que nos leva a fazer esse confronto desse ego, né? Que o ego tem que abaixar a bolinha dele na marra, né? Então acontece mesmo com a torre. Isso é bem realista ali. Nos jogos, isso realmente a gente percebe isso. No plano mental, geralmente é uma obsessão, sabe? É uma rigidez. Então, a pessoa está muito rígida com uma coisa, decepcionada, confuso. Então, é uma carta na cabeça, né? No mental, não é uma vibração muito bacana, não. No sentimental também, né? A torre, ela indica ali que tem uma desilusão, um medo, um abandono. Então, tem uma sensação de que as coisas estão caindo, estão se desmontando, né? Um joguinho de Lego que está sendo desmontado. É uma desestruturação mesmo, as pessoas se sentem bem nesse lugar. No plano espiritual, é aquela fé cega, sabe? Que as pessoas às vezes são até meio, né, a fé domina sem muita racionalidade, sabe? Assim, sem, às vezes, você confrontar essa fé com outras coisas. E a pessoa simplesmente segue ídolos, segue algum guru, assim, e faz coisas horrorosas. É a carta da torre, né? Ou também pode dar ideia de incredulidade, já não acredita em mais nada, né? Pode ter o reverso ali, tá? Porque ele se sente muito desprotegido e é como se a morte de Deus, né? Como diz, Deus está morto, diz Nietzsche, né? Não tem mais Deus aí. O Jung, no 14.2, ele traz esse trecho aí que eu achei que conversa bastante aí com a torre. Com a interpretação para o lado psicológico, surge uma grande mudança, pois a partir do autoconhecimento resultam certas consequências éticas que não são apenas objeto do saber, mas também impelem para uma execução na prática. Sem dúvida, essa depende também da dotação moral de cada um, mas como ensina a experiência, não convém fiar-se demasiadamente nela. Por via de regra, tem ela, porém, na mesma forma, limitações tão acanhadas como a inteligência. Depende-se tanto de uma como de outra. O si mesmo que gostaria de realizar-se estende-se para todos os lados, ultrapassando a personalidade do eu. De acordo com sua natureza abrangente, ele é ora mais claro, ora mais escuro do que esta, e assim coloca o eu a tal ponto diante de problemas dos quais ele bem gostaria de esquivar-se, fracassa ou a coragem moral, ou a compreensão, ou as duas ao mesmo tempo, até que o destino finalmente acabe por decidir a sorte. Jamais faltam ao eu razões opostas de natureza moral e racional, que nem se pode nem se deve pôr de lado, enquanto elas ainda servem de apoio, pois somente então alguém se sentirá em um caminho seguro, quando a colisão de deveres se resolver como que por si mesmo. E esse alguém se tiver tornado vítima de uma decisão que foi tomada independentemente de nossa cabeça e de nosso coração. Nisso se manifesta a força luminosa do si mesmo, que dificilmente poderia ser experimentada de outra maneira. Por isso, a vivência do si mesmo significa uma derrota do eu. A enorme dificuldade dessa vivência consiste no fato de que o si mesmo, apenas pelo conceito, se distingue do que desde sempre chamamos de Deus. Não, porém, na prática. Ao que parece, os dois conceitos se baseiam em uma e mesma grandeza luminosa que representa um fato determinante da realidade. Nessa situação, o eu somente entra em consideração por poder oferecer resistência, defender sua própria existência e afirmar-se mesmo em caso de derrota. O modelo dessa situação é a disputa de Jó com Javé. Com essa alusão, pretendo apenas indicar a natureza da problemática emergente, que ninguém tire dessa constatação geral precipisadamente a conclusão que, em caso individual, exista cada vez uma híbris soberba da consciência do eu, que mereça ser subjugada pelo inconsciente. Mas, de modo algum, o caso é sempre esse, pois ocorre muito frequentemente que tanto a consciência como a responsabilidade do eu são fracas demais e antes estão necessitadas de reforço.
Isso, entretanto, são questões de psicoterapia prática. E eu as menciono aqui somente porque já me censuraram de estar menosprezando a importância do eu e deslocando indevidamente o inconsciente para o primeiro plano. Essa insinuação singular que tem sido feita da parte teológica. Então, aqui, o Jung, quem lê as coisas do Jung, aí estuda o Jung, sempre tem essa. Ele está sempre falando sobre isso, né? Que esse contato com esse inconsciente, né? Você fazer esse ego se curvar, precisa que esse ego tenha uma certa força, né? Ele fala quando ele faz as viagens dele lá no Livro Vermelho, que ele confrontou esse inconsciente, ele fala que o tempo todo ele pensava, né? Eu sou um médico do exército suíço, tal. Então assim ele tinha um lugar em que ancorar esse ego. Caso contrário, ele podia ficar louco, né? Então, por isso que é preciso aquela primeira etapa lá que a gente desenvolveu, né? Então, o ego precisa ter um certo lugar no mundo. O ego tem que estar estruturado o suficiente para aguentar o tranco, porque senão é uma neurose que pode não ter volta, né? Então, se ele for fraco o bastante, ele pode ser totalmente desestruturado, dissociado, e aí não tem mais jeito, né? A loucura está instalada. Pensando aqui no hexagrama, no Xing, eu trouxe o incitar, o hexagrama 51. Ajustado por um abalo, mas exerce influência. O abalo traz temor e receios, mas depois risos e conversas alegres. Apesar de o abalo poder assustar a 100 quilômetros, não deixa cair o vinho da colher sacrificial. Os choques acontecem, mas temos forças para neutralizá-los. Por mais forte e perturbador que seja o choque recebido por nós, devemos manter uma atitude neutra e descompromissada. Pode acontecer um choque em nossas vidas quando perdemos o emprego ou temos um acidente de carro, perspectivas de mudanças de longa duração, como o divórcio ou a perda de um ente querido. Também pode provocar choques intensos. A sensação de sermos abalados pelos eventos em circunstâncias que não prevíamos é o que esse hexagrama chama de destino, karma ou sim. A mensagem é o choque, é bom. Quando recebemos, lembramos que os eventos perturbadores podem trazer o bem, se mantivermos a mente aberta. Em vez de reagirmos cegamente, com agressividade ou desespero, devemos cultivar a aceitação. Em todos os casos, somos aconselhados a manter o equilíbrio interior. Um dos objetivos do choque é nos forçar a reconhecer que há formas novas e mais corretas de lidar com as circunstâncias. Se ignorarmos isso, continuarmos agindo de acordo com os velhos padrões, estaremos sujeitos a repetidos abalos. Outra finalidade do choque é nos fazer duvidar da lógica a partir da qual sempre encaramos a vida e seus fenômenos. O apego a um determinado conjunto de certezas nos faz sentir menos ameaçados, mas, ao mesmo tempo, funciona como uma barreira que nos tapa a visão das coisas sob novos ângulos. O choque é uma das maneiras mais eficazes de nos fazer questionar os velhos padrões e pontos de vista. Na adversidade, acabamos por reexaminar as ideias, os comportamentos, as certezas, podemos evoluir. Nosso verdadeiro eu aprende que é capaz de seguir em frente, apesar de todos os abalos, confiando no desenrolar dos acontecimentos. Nesse ponto, não precisamos mais das defesas e estratégias do ego, homem inferior. O processo do choque se repetirá até que as ideias ultrapassadas percam a credibilidade. Eu achei esse hexagrama um dos que eu mais achei que conversou com a carta aí, né? E aí vocês vão ver que ele já está falando, inclusive, da carta seguinte, que é a estrela, que é essa postura que a gente tem frente a esse desabamento, a esse desestruturar. Né? Então, Não, gente, não. Mas antes da gente passar para a estrela, deixa eu ler o Jodô aqui, né? O que ele fala da torre. Se a torre falasse, sou o templo, o mundo inteiro é um altar que eu sacralizo. Minha existência como a sua
prova a cada batimento do coração que o mundo é divino, que a carne é uma celebração viva e a vida uma construção incessante. Comigo você conhecerá a alegria, que é a chave do sagrado. Uma coroa defensiva me afastará do mundo. Uma rolha de velhas palavras recobriria meu espírito e nuvens de sentimento cristalizados, mumificados, esclerosados, impediu a luz de surgir dos batimentos do meu coração. E de repente, do interior e do exterior, surgiu a força inominável. Meu topo se abriu, meus subsolos também. As energias do céu e da matéria, unindo-se, atravessaram-me como um furacão. Conheci o fogo do centro da Terra, a luz do centro do universo. Recebi o eixo universal vibrante. Já não era mais a torre, eu era um canal. Então a alegria da união explodiu. O alto era o baixo era o alto. Como uma formiga rainha, comecei a gerar seres alegres. Deus estava em mim e eu era apenas matéria em adoração. Eu sabia que podia explodir, que cada um dos meus tijolos atravessaria o infinito como um pássaro. Sabia que tudo que estava confinado na matéria brotaria através de mim. Eu era o pilar central de uma dança cósmica. Era simplesmente o corpo humano em plena recepção de sua energia original. Então, aqui o Jodô está trazendo uma visão bem mais de alguém que já sabe lidar com essa torre, né? Alguém que já passou por algum processo de desenvolvimento, porque geralmente a torre, quando ela sai num jogo, é problema. Que é muito difícil para a gente lidar com isso, sabe? Assim, quando acontece algo, um jogo assim, quando a gente está olhando para coisas que vão acontecer, já mostra que vai acontecer algo que vai desestruturar, que vai colocar tudo abaixo. Então, essas nossas certezas que a gente tem na vida, provavelmente vai ser um momento que isso vai vir, não depende de nós. É como se fosse forças externas que vêm ali e movimentam, né? De nós que eu estou falando é do consciente, do ego. Né? Então, o ego não tem controle sobre isso. E como a gente está falando da visão externa, né, da leitura do dia a dia da vida, também esses aspectos que vêm do divino, que não vêm de nós, vêm do destino, né? Então, do karma, o que é que a gente chama. Né? Mas no psicológico, vem do inconsciente. Vem de aspectos que a gente acha que transcendem ao ego, né? Então, fora do ego. Então, também não vem, não depende dessa vontade do ego, ele não tem controle sobre essas coisas. Então, ele vai ter simplesmente que lidar. Né? Ou vai ter um sofrimento profundo. Né? Muitas vezes, no primeiro momento, a torre traz um sofrimento profundo. As pessoas geralmente têm um problema aí, né? Vamos lembrar que esse movimento dessas 4 cartas começa com a temperança. Então, ela está ali, né? Tem um tempo certo, tem uma temperatura, né? Então, eu preciso de um tempo, eu preciso ter um digerir. Então, é isso que acontece nesses processos todos aí que a gente está trazendo, tanto no diabo, confrontação dessa sombra, quanto nessa necessidade de que quando a gente começa a confrontar esses aspectos inconscientes, integrá-los, né, o ego tem que entender que ele não está sendo destruído, que a sensação do ego é essa. Né? A sensação do ego é que caiu um raio ali, está destruindo toda a sua torre, que ele levou anos e anos para construir. Toda a sua estrutura sólida, a sua fortaleza, né, está sendo destruído por esse raio, e ele está perdendo a sua coroa. Então, a sensação mesmo do ego durante esse processo avançado da individuação é que ele tá perdendo as forças, ele resiste. Ele tem uma tendência a resistir. Né? Então, tem que ter um momento certo, esse tempo, para ele perceber que, na verdade, ele não vai ser destruído. Né? Ele só vai acrescentar outros aspectos, mas ele não vai ser destruído. Para ele ficar mais como amigo do processo do que como inimigo. Isso, às vezes, leva tempo. Né? E aí a gente chega na Dona Estrela. É muito interessante a gente pensar na estrela, né? Que eu falei com vocês, começa lá com a temperança, que fica lá, né? Vertendo a água, misturando a água de um vasinho para o outro, e agora a estrela vem e joga esses conteúdos desse vaso no rio da vida. Então ela entrega, né? Agora as coisas já,
a, a, a mistura já se deu, as coisas já viraram outra coisa. Então, todo esse movimento, né, que a gente tinha ali na temperança, agora a gente já pode ter um movimento de retenção mesmo, tem uma certa limitação na carta da temperança. Agora não, ela pode, é como se a gente voltasse à progressão da libido, né, na estrela. Então, ela de novo joga isso para o rio, né, para o rio da vida. No Kuwait aqui, você fica bem mais claro, apesar de que aqui no Marcélia também, né, você vai ter ela jogando um vaso no rio, outro vaso na terra, né? Aqui fica bem mais claro isso aqui no Wait. No Crowley também, você tem esse mesmo processo, né? Só mais psicodélico o negócio aqui, mas ele está fazendo o mesmo processo. Aqui no tarô, no tarô mitológico, a gente tem a abertura aí da caixa de Pandora. Então, deixa eu ler aqui para vocês, a estrelinha aqui. Nesse momento, encontramos Pandora, que, segundo a mitologia grega, foi quem abriu a caixa que Zeus havia dado à humanidade, libertando todos os males. Logo depois de Prometeu ter roubado o fogo sagrado dos deuses para dá-lo à humanidade, o rei dos deuses decidiu impingir severos castigos à raça humana, culminando com a grande enchente descrita na carta do enforcado, antes da qual sua ira era mais branda, mas ainda não aplacada. Zeus ordenou que Hefesto, o deus ferreiro, fabricasse um corpo com barro e água e que ao mesmo fosse concedidos a força vital e a voz, e que essa jovem virginal fosse tão linda quanto as deusas imortais. Todas as divindades lhe concederam dons especiais, e a criatura recebeu o nome de Pandora. Recebeu de cada um dos deuses a graça, a beleza, a persuasão, a inteligência, a paciência, a meiguice, a habilidade nas danças e nos trabalhos manuais. Herme, porém, pôs a traição e a mentira no seu coração. Foi enviado a Epimeteu, irmão de Prometeu, juntamente com uma grande arca. O irmão já havia lhe prevenido para que não recebesse nenhum presente dos deuses, e por isso Epimeteu tentou recusar a oferta. Contudo, ao lembrar-se do terrível castigo que o rei dos deuses havia imposto a Prometeu, Epimeteu, cujo nome significa percepção tardia, apressou-se em desposar Pandora. Prometeu, antes de ser aprisionado no topo da montanha, conseguiu alertar Epimeteu para que não tocasse na arca, e Epimeteu transmitiu o aviso a Pandora com ameaças assustadoras. Porém, Hefesto criou Pandora tão bonita quanto fútil e irresponsável. E assim abriu a tampa da caixa, pela qual escaparam os males que Zeus havia recolhido: a velhice, o trabalho, a doença, a insanidade, o vício e a paixão, espalhando-se pela terra e contaminando a humanidade. A esperança, que por algum motivo fora trancada na arca junto com os males, foi a única que não escapou. Então, a carta da estrela tem essa ideia da esperança, né? E isso, eu acho que a gente pode perceber isso em vários momentos da nossa vida. Aqueles momentos em que a gente passa por grandes problemas e tem um sofrimento enorme, tudo, e de repente a gente sente um lugar assim de esperança na vida, entrega. Sabe, a gente tem uma humildade, uma coisa de lidar com aquilo. É muito comum isso acontecer quando as pessoas passam por esse processo. Então, a estrela, ela traz esse lugar, né, dessa esperança, de que tem algo além de nós. Então, você vai ver ela ali com, né, os sinais, a estrela aparecendo. Então, as estrelas, elas têm essa ideia dos sinais, né? De que avisa alguma coisa, indica alguma coisa. Né? Os próprios reis magos, né, seguiam a estrela para poder chegar até onde Jesus estava. Então, você tem essa questão das estrelas como sinais de Deus no céu. E talvez aqui seja um momento em que a gente possa perceber as sincronicidades, né, na estrela, em que
os sinais nos chamam, porque a gente está aberto para esses sinais. Então, é uma entrega. Então, você tem, depois de todas aquelas cartas ali densas, né, você tem essa mulher nua. Né? Estar nua é estar despida de todos os seus conceitos. Ela ficou despida, né? A torre derrubou tudo isso. Tudo que ela acreditava ser dela, né? O Jung até coloca em uma análise de contos de fada, que a Von Franz fala, né? Quando coloca roupa, né? Tirou a roupa, perdeu a roupa, tem essa questão da persona. Então, você é esse invólucro artificial que a gente nos coloca. Né? Então, a gente se abre inteira, se coloca nua perante a vida. Então, é uma atitude de se colocar pleno, né? De entrega, de humildade. A estrela traz esse movimento. Ela pode, em alguns pontos, dependendo do jogo, indicar no seu extremo, né, a poliana, aquela que acredita em tudo, que tem calma, poliana. A estrela traz essa vibração também, né? Mas ela positivamente ela traz esse movimento da gente conseguir até perceber os símbolos, né? Conseguir trazer um movimento de total de purificação. Né? Então, por isso que eu chamei essas 4 cartinhas aí do quaternário da purificação, começando com a água retida e acabando com essa água voltando para o seu curso, né? Para o seu fluxo. Aqui nós temos, né, essa carta no tarô mitológico que é linda. Algumas pessoas já tinham até mandado, ela tem uma sereia ali, né? Em que você tem o vermelho, o leite e o sangue, né, representando esses opostos. Então, aqui na estrela também você já tem uma representação do self, a gente já tem ali uma representação do self. Em algumas cartas, depois quando a gente vê a estrutura final, montadinha, a gente vai ver que tem vários momentos ali que aparece uma representação do self, né? E que a gente tem ali já um momento em que ele pode estar atuando, né? E aí esse mar representa esse inconsciente, né? A sereia já pronta para receber esses sinais, né? E o céu todo cheio de símbolos também, né? Já prontos para atuar, tudo constelado aqui, já pronto para atuar sobre nós, mas de uma forma mais humilde, mais consciente, né? Sem essa tomada assim do nada, né? É como se a gente pudesse confiar agora no que vem. Então, no plano material, a estrela ela fala de abertura, né? De realização. Eu aprendi, tem um passado na carta da estrela, né? Pensar tudo que veio antes dela. Ninguém chega na estrela do nada. Lembrar que a estrela vem depois da torre, né? Então, geralmente, tem uma coisa de ter tido um sofrimento, de ter tido algum impacto, né? No plano mental, ele tem um idealismo. Então, a estrela, ela acredita nos seus valores, tem discernimento, tem clareza. No plano sentimental, tem afeto, tem esperança, tem lealdade. No espiritual também, muita proteção, muita intuição, muita sensibilidade, né? Então, é uma carta assim, se ela tiver na sua vibração potente, positiva, ela é muito boa, né? Mas ela também pode indicar esse excesso, sabe? De até um estado meio pueril, sabe? De uma inocência, assim, que às vezes não leva muito a lugar nenhum, né? Então, a gente precisa ter esse balanço ideal dessa inocência, né? Porque senão você só vai ser tomado, engolido, né? Pelo mundo que vai te explorar e pronto. Aqui eu peguei o 61 hexagrama, verdade interior. Sinceridade, golfinhos, boa sorte. É favorável atravessar o grande rio. A persistência na direção correta é vantajosa. Interpretação. O que está em jogo é a sinceridade profunda e a confiança por associar alegria e flexibilidade. Ela toca e aproxima as pessoas, propiciando a harmonia e a comunhão. A confiança é tão grande que pode assegurar o desenvolvimento da nação. A boa sorte, simbolizada pelos golfinhos,
é de conquistar a confiança de todas as criaturas através da alegria direta, sem reservas ou segundas intenções. A ligação sincera entre as pessoas depende de um contato interior. Quando duas vontades estão unidas, haverá uma natural ressonância. Nós sempre sabemos qual é o nosso problema. Basta olhar para dentro. No nosso íntimo, sempre sabemos o que é verdadeiro ou não. Por mais que tentemos escamotear nossos sentimentos para o mundo externo, dentro de nós sabemos o que se passa. Por isso, esse hexagrama diz: você sabe qual é o problema e também compreende a verdade da questão. Para chegar à verdade interior de nossos pensamentos, precisamos ficar receptivos, suspender ideias preconcebidas, não rotular as pessoas. Devemos também rejeitar a ideia de que algo não pode funcionar. Não temos como presumir isso. Chegou o tempo de dar vez ao impossível e ao improvável. Eles podem acontecer, diz o I Ching. Acreditar nisso é, de certa forma, ficar dependente do cosmos, permitindo que ele nos guie. O poder da verdade interior acumula-se à medida que conhecemos as leis cósmicas. Por exemplo, com o I Ching, aprendemos que não adianta provocar resultados através do conflito. A raiva, por mais justificada que seja, bloqueia a solução correta. Quando somos firmes na busca da verdade interior, nossa firmeza é compreendida a milhares de distância. Essa verdade pode ser ainda desconhecida por nós, mas não importa. Devemos confiar nela do mesmo jeito, mantendo-nos abertos a percebê-la, a captá-la, a qualquer momento. Aí a solução que buscamos surgirá naturalmente, mesmo que ainda não sejamos capazes de compreender o que está acontecendo. A verdade interior não pode ser dominada, guardada e usada a nosso bel prazer. Primeiro devemos apreendê-la intuitivamente, depois confirmá-la experimentalmente. Assim, o insight se torna conhecimento do coração. Não podemos nem mesmo captar a verdade interior enquanto não estivermos em sintonia com o nosso eu mais profundo, com as vibrações que emanam das coisas. Mas, uma vez em contato com ela, podemos usá-la como um recurso inesgotável. Ela sempre nos indicará o caminho certo em meio a todas as dificuldades. Bem, carta da estrela. E aí eu peguei alguns trechos aqui que falam misturado, sabe, assim, dessas cartas aí. Do ponto de vista psicológico, isso aqui é do Jung, 16.2, é preciso notar aqui que a situação deixou cair o manto das convenções e evoluiu para um confronto direto com a realidade, sem os véus da mentira, nem enfeite de qualquer espécie. O homem mostra-se, portanto, tal como ele é, e revela o que antes estava oculto sob a máscara da adaptação convencional. Isto é, a sombra. Ao tornar-se consciente, a sombra é integrada ao eu, que faz com que se opere uma aproximação à totalidade. A totalidade não é a perfeição, mas sim o ser completo, pela assimilação da sombra. O homem, como que assume seu corpo, que traz para o foco da consciência toda a sua esfera animal, os instintos, bem como a psique primitiva ou arcaica, que assim não se deixam mais reprimir por meio de ficções e ilusões. E é justamente isso que faz do homem o problema difícil que ele é. Essa realidade fundamental, temos que tê-la sempre presente, a consciência, se quisermos continuar nosso desenvolvimento. Se a repressão não leva diretamente à estagnação, ela produz, pelo menos, um desenvolvimento unilateral, o qual, por sua vez, resultará numa dissociação neurótica. A questão hoje não é mais como posso livrar-me de minha sombra, pois vimos de perto a maldição que pesa sobre o ser sua metade. O que temos que nos perguntar agora é como pode o homem conviver com sua sombra sem que isso provoque uma série de desgraças. O reconhecimento da sombra é motivo de humildade e até de termos diante da insondável natureza humana e é até bom assumirmos essa atitude prudente, pois o homem sem sombra julga-se inofensivo, e isso justamente por ignorar sua sombra. Mas quem conhece sua sombra sabe que não é inofensivo, que é através dela que a psique arcaica e todo o mundo arquetípico entram em contato direto com a consciência, impregnando-a de influências arcaicas.
No nosso caso, isso aumenta o perigo da afinidade com suas projeções falaciosas e sua tendência de assimilar o objeto no sentido da projeção. Isso é, de conferir um caráter familiar, a fim de concretizar a situação incestuosa secreta. Quanto menor o discernimento a respeito, tanto maior a atração e o fascínio que ela exerce. A vantagem da situação, a despeito de todo o risco, é que o aparecimento da verdade nua reduz o diálogo ao essencial. Desse modo, o eu com sua sombra não permanece em estado de dualidade e cisão, mas se reestrutura em uma unidade ainda que conflitiva. Esse passo evolutivo, porém, só faz com que a alteridade do parceiro se sobressaia mais nitidamente, e o inconsciente procura, então, via de regra, superar a distância através de redobrada atração, para que a unidade desejada se realize de uma forma ou de outra. Isso vai de par com a ideia alquímica do fogo, que alimenta o processo e que no início deve ser temperado, para depois ser progressivamente elevado ao seu mais alto grau. Então, aqui a gente viu que passa desde a temperança, que precisa ser temperado no início, o fogo ali no diabo, né? A destruturação do ego na torre, e essa humildade para reconhecer, né, as nossas coisas, os nossos aspectos sombrios, né, e trazer esse confronto ético, né, não é simplesmente deixar ele se manifestar como se a gente fosse possuído por eles, mas é confrontar eticamente, né, esse inconsciente. E é justamente essa questão da unilateralidade. Né? Se você, nós somos um inteiro, né, consciente e inconsciente. Se você só vai em uma direção no racional, e o irracional do inconsciente fica renegado, né? Está sempre lá, como se ele não existisse, então vai chegar uma hora que o conflito, a tensão fica grande demais, né? E aí o conflito se instala. E vai depender muito da nossa atitude consciente perante a esse inconsciente, né? Então, não sei onde foi, não sei se é no Jung que eu li isso, que ele fala que o inconsciente vai se comportar em relação ao ego como o ego se comportar em relação a ele. Então, se o ego tiver respeito por esse inconsciente e souber lidar com ele, ele vai respeitar o ego. Mas, se não, ele destrói o ego. Né? E ele é muito mais forte do que o ego, né? Só que a gente acha que esse ser racional, que decide, que faz, né, é muito forte. E aí a casa cai. A torre. Não é a casa cai, não, a torre desaba, né? Eu peguei uns trechos aqui, né, daqui, eu gosto muito da Bhagavad Gita, já conduzi leituras da Gita, e não sei se vocês conhecem a Gita, né? Que é um diálogo entre Krishna e Arjuna, né? Arjuna é um guerreiro que vai para uma guerra, está instalada uma grande guerra entre os Pândavas e os Kauravas, são primos, eles são primos, mas estão disputando o trono. E Krishna é um avatar, né, de Vishnu, um deus hindu. Então é o próprio Deus ali, encarnado. E ele está como condutor da carruagem, né, de Arjuna. E na hora de lutar, Arjuna, que era o líder ali, o grande guerreiro dos Pândavas, quando ele vai ali no momento da guerra começar, ele se confronta com seus familiares e com pessoas que ele admirava do lado de lá, né, como inimigo. Então, ele confronta os seus aspectos positivos e negativos, né? Então, sua potencialidade do bem também está ali, não é só o mal que está ali, né? Mas ele entra numa crise, né? Talvez a primeira manifestação de uma crise do pânico que a gente tem registrado nos Vedas, né? Nos Vedas não, no Mahabharata, né? Que é também um grande texto hindu. E aí, eu gosto muito dessa conversa, né? De estar ali naquele movimento da guerra. Inclusive, eu vou apresentar sobre isso nos caminhos junguianos, eu vou apresentar sobre
essa questão da Gita com a individuação. E aqui é como se o Arjuna estivesse conversando com o self, né? Krishna ali personificando essa representação, esse Deus em nós. E ele não quer lutar, né? Ele vai desistir de lutar, que ele não vai, que ele acha que não leva a nada. E aí Krishna vem dar uma lição de Dharma para Arjuna, né? Que ele é um kshatriya, que é uma casta que é destinada a lutar. Ele fala, você não pode desistir de lutar e abrir mão do seu Dharma, né? E muitas vezes na vida é isso, né? A gente não pode desistir do nosso Dharma, do nosso processo de nos tornar, né, o que a gente é, no nosso processo de individuação. Então, você tem aqui um trecho do Jung, que eu peguei, que conversava muito com a Gita, né? Então, no 10.3, o Jung fala assim, fala-se muitas vezes em vencer o mal, mas será que temos a força necessária para vencê-lo? É preciso lembrar, em primeiro lugar, que bom e mal é apenas nosso julgamento em determinada situação. Ou, dito de outro modo, que certos princípios tomaram conta de nosso julgamento. Por isso, não é possível, muitas vezes, falar de vencer o mal através de nós, porque estamos numa situação de não liberdade ou numa aporia. Isso é, ambas as coisas não são boas, quer sejam feitas assim ou assado. O importante é sentir que estamos, nesse caso, numa situação luminosa, odiadas por Deus de todos os lados, que pode provocar isso ou aquilo e realmente o faz. Sobrevê, então, à pessoa princípios ou forças primordiais, que a colocam numa situação luminosa em que não existe uma solução puramente racional e em que a pessoa não se sente o autor e senhor da situação, mas sente Deus como autor. Ninguém pode prever o que acontece então. Muitas vezes, não sabemos dizer como se resolve nessas situações o problema do bem e do mal. Dependemos de poderes mais amplos. E daí, nas cartas, volume 3 do Jung, tem uma carta que eu gosto muito, que ele coloca aqui. Ó. A questão ética se resume à relação entre homem e Deus. Qualquer outro tipo de decisão ética seria convencional, o que significa que dependeria de um código tradicional e coletivo de valores morais. A grande dificuldade, é claro, é a vontade de Deus. Psicologicamente, a vontade de Deus aparece na sua experiência interior, na forma de um poder de decisão superior, ao qual você pode dar vários nomes, como instinto, destino, inconsciência, fé. O critério psicológico da vontade de Deus é eternamente a superioridade dinâmica. É o fator que decide em última instância quando tudo está dito e feito. É essencialmente algo que não podemos conhecer de antemão. Só o conhecemos após o fato. Só o aprendemos lentamente durante a vida. Precisamos viver intensa e bem conscientemente por muitos anos para entender qual é a nossa vontade e qual a vontade dele. Se aprendemos sobre nós mesmos e se chegamos a descobrir mais ou menos quem somos, também aprendemos sobre Deus e quem Ele é. Aplicando um código moral, o que em si é algo recomendável, podemos impedir, inclusive, a decisão divina. E então, a gente erra o caminho. Tente, por isso, viver o mais consciente, conscienciosa e completamente possível. E aprenda quem o Senhor é e quem o que é que decide em última instância. Esse texto, para mim, assim, acho que a gente pegar isso aí, esse trecho dessa carta, eu acho maravilhoso, né? A gente entender que, se a gente pensar, né, quando o Jung fala na entrevista, ela se pergunta se ele acreditava em Deus, ele falava, eu sei, eu não acredito, eu sei, né? Ele está falando dessa imago Dei, não está falando de um Deus metafísico. Ele sabe que a imago Dei, ele atua sobre nós, né? Então, esse self, né? A imago Dei é o self, né? Esse Deus interno, essa totalidade, né? O arquétipo da totalidade. E aí, vamos ver aqui o que o Jodorowsky traz se a estrela falasse. Na infinita multiplicidade dos seres e das coisas,
Eu encontrei meu lugar no mundo e em mim mesmo, pois é a mesma coisa. Não tenho mais necessidade de procurar. Não faço mais nenhuma imagem de mim mesmo. Estou no meu lugar, aqui em toda parte, voluntariamente conectada. Estou em cada partícula de poeira, em cada território, cada curso d'água, cada estrela, cada parte do meu corpo. E como eu não respeitaria o mundo, meus ossos e minha carne? O espírito é matéria e a matéria é espírito. Constantemente o universo nasce e explode, e no centro dele, aqui onde eu me ajoelho, estou. Se digo estou aqui, quero dizer que estou naquilo que sustenta toda a vida, naquela fonte incessante de energia que distribuo em meu espírito, meu coração, meu sexo. Energias de uma pureza sublime que, brotando de mim, lavam o mundo. Em cada instante, nunca abandono o presente, nem o passado, nem o futuro podem me prender. Nem os arrependimentos, nem os projetos. Constante, fiel ao meu lugar, recebo e dou. E quando digo, sou do mundo e de mim mesma, isso significa que me entrego sem reticências. Não julgo. Amo e sirvo. Da mesma maneira que dou à terra, eu me dou à minha carne e aos meus ossos. Como me confio aos oceanos, confio-me ao meu sangue. Ajo, isso é, vou com o mundo, eliminando obstáculos, transmitindo energia que nem do além das estrelas. Só enriqueço e purifico, e nutro, compreendo e purifico. Da mesma maneira, ajo sobre mim mesmo. Eu me abro todos os infinitos, deixo o sopro dos deuses circular por todos os poros da minha pele. Não ofereço nenhuma resistência à circulação impetuosa do meu sangue. Permito que todos os mistérios me atravessem. E no centro do meu ventre, tornado infinito, recebo e deixo nascer a totalidade da luz. Bom, gente, a gente tem aí, né? Essa aí é a nossa conversa de hoje. Se só tem a Marcela aqui hoje, a Marcela não tem nem se ela está aí ainda, mas, né, espero que vocês consigam perceber aí tudo que eu estava querendo trazer, né, para a gente desenvolver, né, essa noção do que a gente está pensando nesse conteúdo, que é essa historinha que a gente está construindo. Para que vocês não fiquem decorando conteúdos da carta de tarô, é entender o todo. E aí, cada um você vai trazendo essas imagens em cada momento desse desenvolvimento da personalidade. Ok? Quer falar alguma coisa, Marcela? Teve uma vez, recentemente, que eu fui estudar o mito de Pandora pelo tarô mitológico, né? E eu achei muito interessante, porque até então eu vi uma versão do Nietzsche que eu não fazia ideia sobre a esperança, né? Que ele fala que dentro da caixa só restou a esperança, mas que, na verdade, esse era o pior castigo, né? Você conhece essa versão? É, conheço. Fiquei triste. Eu preferia a outra versão, sabe? Sim. Não, é porque é o olhar do Nietzsche, né? É o olhar É do Nietzsche. muito Nietzsche isso, inclusive. Que ele fala isso, né? Que, tipo assim, a gente, às vezes, o nosso grande problema é esperar demais, né? Mas aí você pensa assim, é esperar do verbo esperançar, Sim, né? é, Então, sim. assim, eu acho que isso é importante a gente trazer isso, porque aí no. Claro que tem, como eu falei, a tonalidade ali, né? A estrela pode também dar essa ideia de alguém que fica sonhando demais. E aí vocês acabam não realizando nada, né? Porque ela fica ali numa fé, ali, sabe? Se entrega aquilo ali, e aquilo muitas vezes talvez seja até uma fuga, né? De lidar com as coisas de uma forma mais consciente. Então, tem também esse lado aí, né? A esperança ela tem que ser uma esperança que venha de uma história, né? Que você entenda um processo,
E não simplesmente esse negócio de, ai, tudo vai dar certo e pronto, nananã, entendeu? de Né? passividade. Não essa visão good vibe, sabe? Que às vezes as pessoas querem trazer, porque isso é muito pueril, né? É muito pueril. Sim. E a hora que você estava lendo essa última carta de Jung, eu estava escutando, mas eu não estava de frente para o computador. E eu achei muito legal porque eu percebi uma mistura. Para mim, você estava lendo uma interpretação de tarô. Sim. E eu percebi uma mistura ali do louco com o eremita, sabe? Uma coisa assim de. Eu falei, aí que eu falei, gente, é o Jung que escreveu essa carta, que interessante. É, muito bacana. Mas a gente tem muita coisa, tem umas coisas que o Jung escreve, você fala assim, nossa, isso aqui é muito tarô. Que pena que ele não teve muito tempo para entrar nesse negócio, já tinha muita coisa. Mas eu Sim. acho que seria bem interessante se ele tivesse hoje ali podendo dar um olhar para esse tarô, sabe? Vai ser bem bacana. Então é isso, minha querida. Ó, boa semana aí. Muito obrigada para Até você a também. próxima. Eu te Até. Beijinho.